Do Jornal Público, este é o P24. Eu sou o Ruben Martins. Existe violência obstétrica? Na lei pode deixar de existir. Viva é uma das prioridades do CDS para a nova legislatura, agora também acompanhado por um projeto do PSD. O que é que está em causa? O fim do conceito de violência obstétrica na legislação, retirando também da lei o artigo que define penalizações para os hospitais e também para os médicos que façam um corte injustificado dos tecidos vaginais durante o parto, um procedimento médico conhecido como episiotomias. Publicada há pouco mais de 3 meses, a lei foi alvo de críticas por parte das ordens profissionais do setor, caso das ordens dos médicos e dos enfermeiros, e também por vários profissionais da área. Mas mereceu, por outro lado, uma recepção muito positiva do lado das associações feministas e dos direitos das mulheres na gravidez, que consideram uma grande vitória a introdução deste conceito de violência obstétrica na legislação portuguesa. Neste P24 conto com o diretor do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital de Santa Maria, Diogo Aires de Campos. Deixe-me começar, Diogo, por lhe perguntar se faz sentido neste momento voltarmos ao ponto onde estávamos antes desta introdução do conceito de violência obstétrica na legislação portuguesa, uma vez que a lei foi alterada há pouquíssimos meses. Essa lei foi uma lei um pouco precipitada. Acho que há um consenso generalizado entre os profissionais de saúde de que os aspectos da experiência do parto, não é? Na gravidez e no parto, são importantes, que é importante não haver experiências negativas, e essas experiências negativas têm muitas causas. Agora, agrupá-las todas num conceito da tal violência obstétrica é um pouco complicada, porque inclui uma série de coisas diferentes, todas metidas no mesmo saco, algumas das quais são, de facto, situações inclusive ilegais, não é? E que necessitam de ser criminalizadas, mas outras não existe dolo propriamente dito na maior parte das situações e necessitam de ser corrigidas, mas não necessariamente criminalizando. Eu acho que criminalizar esse conceito vasto que é a violência obstétrica é uma coisa que, tanto quanto é do meu conhecimento, acontece apenas nos países da América Latina. Não conheço nenhum país europeu que tenha introduzido isso na legislação. E eu acho que é o caminho errado. Acho que é preciso, primeiro, identificar as causas, não meter tudo no mesmo saco, ir corrigindo as causas, trabalhar para a solução, menos trabalhar para o conflito e para o conflito médico-legal. Mas as mulheres não se podem sentir desprotegidas se houver este recuo na lei? Eu acho que há sempre aspectos que são claramente contra aquilo que há na legislação, em termos de agressividade e tudo isso, continua a ser claramente um aspecto que deve ser criminalizado, mas há muitos outros, né, que têm a ver apenas com, sei lá, às vezes alguns comentários menos positivos, alguma forma de tratamento que necessita ser avaliada e que necessita ser identificada e corrigida, mas que não é necessariamente fazendo disso um crime que vai resolver o assunto. A partir do momento em que se torna isso num crime, não é? Todas essas situações metem-se no mesmo saco e é tudo crime. Eu acho que a reação geralmente é dos profissionais de saúde tornarem-se mais defensivos, tornarem-se, enfim, terem uma prática toda ela muito mais defensiva, não necessariamente mais empática, não necessariamente mais compreensiva daquilo que são as expectativas das mulheres, das grávidas, mas sim serem mais defensivos. Eu acho que não é por aí. Aliás, se querem, a minha opinião, na Europa não foi por aí, em nenhum outro país. Eu acho que também aquilo que se passa na América Latina não é assim não é necessariamente o caminho que nós queremos na Europa. Queremos, de facto, uma medicina, uma saúde que seja humanizada, e precisamos de trabalhar todos nesse caminho, mas não necessariamente criminalizando uma coisa vaga.
Uhum. Há muitas associações feministas e pelos direitos das mulheres na gravidez que dizem que em Portugal, por exemplo, se fazem mais episiotomias e que há um problema de violência obstétrica. Na visão do Diogo, isto é claramente exagerado, diz afirmar uma coisa deste género, ou seja, isto são apenas casos pontuais ou há algo a corrigir nos procedimentos médicos? A maior parte das episiotomias são feitas, até não são por médicos, são por enfermeiros especialistas, que é quem dá assistência ao trabalho de parto de baixo risco, e a maior parte dos trabalhos de parto são de baixo risco. Mas é toda a equipe de saúde que está envolvida nisso. Nós, ao longo dos últimos 10, 15 anos, fizemos um percurso enorme de redução da taxa de episiotomias. Nós temos dados que não são a nível nacional, mas são de uma amostra muito significativa daquilo que são os partos a nível nacional, que é uma base de dados que está disponível na internet, chamada Consórcio Português de Dados Obstétricos, e podemos ver ao longo dos últimos anos uma redução. Houve uma altura, no início deste século, que tínhamos para cima de 80% de episiotomias, era um exagero. Hoje em dia temos à volta de 20% de episiotomias. Eu acho que ainda podia ser um pouco mais baixo, mas mesmo nos últimos anos tem reduzido, e eu acho que deve ser, claro que deve ser evitado, no quanto possível. A noção de que também se deve evitar sempre a episiotomia também não é correta, porque depois as consequências em termos de lacerações podem ser graves, mas há sempre algumas situações onde é mais aconselhado fazer, porque evita de facto alguns desfechos, mas estamos todos de acordo em que há episiotomias a mais, e houve, sobretudo no passado, agora talvez um bocadinho mais controlado, mas mesmo assim é prestado algum esforço. Mas é um caminho que acho que temos todos de fazer em conjunto e não uns contra os outros. Deixe-me aproveitar, já que o tenho aqui no P24, para lhe perguntar também sobre o que se está a passar na rede de neonatologia nos últimos dias, aquilo que temos assistido, um Serviço Nacional de Saúde que não tem conseguido dar resposta a estas grávidas, e o que lhe pergunto é se não é necessário rever esta rede de neonatologia e o que é possível fazer, tendo em conta o que se prevê agora para o verão, com várias falhas nos vários serviços. Eu acho que a resposta assistencial às grávidas é fundamental, quer dizer, sem isso é depois muito difícil haver experiências positivas, porque de facto as pessoas não sabem onde é que são de dirigir. A rede de referenciação na obstetrícia e na neonatologia é uma rede já com muitos anos, está muito desatualizada. Já foi terminada uma proposta para uma nova rede de referenciação da obstetrícia e ginecologia, está em curso a rede de referenciação para a neonatologia, está a ser revista neste momento. Segundo me informaram, vai ser posta em discussão pública esta semana, a parte da obstetrícia e ginecologia. Eu acho que isso é fundamental, quer dizer, nós temos que assegurar esses cuidados de uma forma com que as pessoas se sintam tranquilas na resposta, não é? Relativamente à neonatologia, não sei se a sua pergunta era também mais direcionada para a neonatologia. Na neonatologia nós temos uma rede que, para os 85 mil partos ano que temos em Portugal, tem sido suficiente. É um pouco desequilibrada aqui na região de Lisboa e do Tejo. Por exemplo, nós vemos o que está a acontecer na margem sul do Tejo, onde todas as maternidades estão a fechar em alguns momentos ao mesmo tempo. Como é que ainda não se encontrou uma solução para isto? Pois é, uma situação que se arrasta há 4 anos para cá e que, de facto, não se encontrou nenhuma solução. Já houve várias propostas e o Governo está a analisar várias propostas da sociedade científica dessa área, e esperemos que implementem algumas para que isso se resolva, não é? Tornar aquilo que é a carreira médica no SNS mais atrativa, impedindo que saiam pessoas para a medicina privada. Mas, de facto, isso implica algumas medidas de fundo que não tem havido até à data ainda grande coragem política ou capacidade política de abordar. Esperemos que isso a curto prazo se perca. Muito obrigado, Diogo. Foi um prazer ter falado consigo. Nada, muito gosto. E para o fecho deste episódio, uma recomendação, porque é terça-feira, é dia de mais um episódio do podcast PIDE-DGS em Moçambique, a descoberta das provas da violência e do terror.
passe pela sua aplicação preferida de podcast e basta procurar Pida em Moçambique e muito facilmente vai encontrar. Eu sou o Ruben Martins, da minha parte é tudo por hoje. Tenham um bom dia e até amanhã. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.